Fala pessoal, tudo bom? Na última aula nós vimos como se deu o povoamento das Américas, nisso incluso o Brasil. Na aula de hoje a gente vai falar como foi o processo de formação de Portugal e de sua expansão marítimo-comercial. É importante a gente estar estudando isso porque, como todos nós sabemos, quem colonizou o Brasil foram os portugueses. Então, é necessário que a gente faça esse prévio estudo sobre como se deu todo o processo que levou eles a serem os primeiros a se lançarem nos oceanos. Antes de mais nada, eu acho importante frisar que lusitano e português é a mesma coisa, são termos sinônimos, então é bom falar desde logo para não gerar nenhum tipo de confusão. Às vezes a pessoa não sabe ou esqueceu, então é melhor já deixar isso bem claro. Ou seja, quando eu usar o termo lusitanos, eu estou me referindo aos portugueses. É só uma maneira mais bonita de falar. Bom, iniciando pela formação de Portugal propriamente dita, vocês vão perceber que essa história tem muitos detalhes. Então não se preocupem muito. Foquem no contexto geral que vai dar tudo certo. Esses detalhes geralmente não são tão importantes assim, lógico, se você conseguir lembrar é excelente. Mas o foco é no contexto geral. Você tem que saber mais ou menos como que se deu as coisas para você conseguir acertar a maioria das questões. Bom, primeiramente eu gostaria que vocês olhassem essa primeira imagem, porque nela vocês podem ver todos os continentes do planeta Terra e queria que vocês olhassem com mais atenção para a região da Europa, que está no centro de verde claro. E essa região é a mesma que está circulada de vermelho nessa segunda imagem, onde vocês podem ver Portugal e Espanha. Essa região ela é chamada de Península Ibérica. Ocorre que nem sempre essa foi a divisão geográfica desse local, onde, como eu disse, hoje só há Portugal e Espanha, e é disso que a gente vai falar agora. Bom, a partir do século VIII até por volta do século XV, a região da Península Ibérica ela foi quase toda tomada por povos muçulmanos que queriam invadir aquele local para dominá-lo. A maior parte desses muçulmanos era africanos e árabes. Vocês também podem se deparar com o termo mouros, que era a forma que os cristãos os chamavam naquela época. No maior período de dominação muçulmana, a geografia da Península Ibérica era essa que vocês estão vendo nessa primeira imagem aí. E esse período foi logo após o início da invasão, que tinha acontecido no ano de 711 depois de Cristo. Então, toda essa região verde aí era dominada pelos muçulmanos, fazia parte aí do Califado Omíada. Apenas havia restado aquela partezinha lá de cima, que era o reino das Astúrias, que realmente resistiu bravamente sob o comando do rei Pelágio das Astúrias, esse cara que vocês estão vendo aí. Contudo, diante desse cenário de quase dominação total muçulmana, inúmeros guerreiros cristãos se dirigiram para a Península Ibérica para reconquistar o território, nascendo assim vários outros reinos cristãos ali, como vocês podem ver nessa imagem de baixo, onde se encontram ali os reinos de Navarra, Leão, Aragão e Castela. É importante destacar que todos esses reinos eventualmente se fundiram e formaram a Espanha, mas antes disso era comum que eles se desmembrassem ou se fundissem, criassem novos pequenos reinos, tudo isso era comum naquela época. Em razão de casamentos, guerras internas, então não se preocupe muito com isso. Tanto é que, como eu já disse, atualmente na Península Ibérica só há Portugal e Espanha. Bom, normalmente esses reinos são chamados de reinos ibéricos, por causa do nome da região, ou reinos espanhóis. Vocês também podem imaginar por quê, né? A maioria virou Espanha. Bom, mas retornando à imagem, vocês podem perceber que mais à esquerda você tem essa parte destacada em verde, que era o Condado Portucalense, e ele pertencia ao Reino de Leão. A administração desse condado portucalense foi dada a Henrique de Borgonha por ele ter se casado com a filha do rei de Leão, Teresa de Leão. Essas duas pessoas que estão aí na tela. Belo presente. Só que mais tarde, diante de desavenças políticas, Henrique de Borgonha ele rompe com o Reino de Leão e declara a independência do condado portucalense. Contudo, como ninguém vive para sempre, Henrique acaba morrendo no ano de 1112 e Teresa assume como regente do condado. O problema é que Teresa queria submeter o controle do condado portucalense ao reino da Galiza, que ficava ali ao norte de Portugal e do lado do reino de Leão, como vocês podem ver nessa imagem aí, com a setinha. Galícia ou Galiza, tanto faz. Entretanto, o filho de Teresa e do falecido Henrique não concorda nada com essa ideia e acaba entrando em conflito com a mãe, o que gerou a Batalha de São Mamede, ao norte do condado, no ano de 1128. Assim, Afonso, com suas tropas, vence os guerreiros da Galiza que haviam invadido o território e expulsa definitivamente sua mãe do condado. Que filhão, hein?
Assim, Dom Afonso se torna o novo conde portucalense. Mais tarde, em 1139, após vencer outra batalha decisiva contra os muçulmanos, a Batalha de Ourique, Dom Afonso Henriques é proclamado o primeiro rei de Portugal, nascendo ali o Reino de Portugal com a dinastia de Borgonha. Lembrando que o termo dinastia designa uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que se sucedem no trono. Assim, passado alguns anos desde o nascimento do Reino de Portugal e ainda sob o comando de Dom Afonso Henriques, com o apoio da Segunda Cruzada Cristã, Lisboa é reconquistada no Cerco de Lisboa, em 1147, dando um forte golpe na dominação islâmica que agora via seus progressos anteriores desaparecerem. Como vocês podem ver nessas imagens aí, que demonstra como se deu a diminuição dos domínios muçulmanos na Península Ibérica entre o século XI e XIII. Desse modo, já no século XIII, Portugal possuía como território quase toda a costa oeste da Península Ibérica, o que corresponde ao território atual do país. Em resumo, a dinastia de Borgonha reinou em Portugal de maneira consolidada entre os anos 1139 a 1383 e presenciou o desenvolvimento da atividade comercial, integrando rotas que passavam pelo mar Mediterrâneo e depois pela costa oeste da Europa, pelo Oceano Atlântico, de modo que Lisboa se tornava muito importante no abastecimento da Europa, que por sua vez passava por maus bocados em razão da fome, guerras internas, como a Guerra dos 100 Anos, que durou mais de 100 anos, entre França e Inglaterra, sem falar da peste negra, que foi responsável por vitimar quase um terço da população europeia no século XIV. Ocorre que o fim da dinastia portuguesa de Borgonha se deu por ocasião da Revolução de Avis, na qual Dom João de Avis, apoiado por nobres e burgueses de Portugal, se revoltaram contra a própria coroa, uma vez que após a morte do rei Fernando I, a rainha Leonor Teles tinha como intenção entregar o reino de Portugal ao reino de Castela, que era um dos reinos vizinhos espanhóis. Desse modo, em meio a uma guerra civil no país, cerca de 30 mil homens de Castela invadiram as terras de Portugal para dominá-lo. Entretanto, sob o comando de Dom João de Aviz e o lendário guerreiro Nuno Álvares Pereira, isso virou até santo lá em Portugal. Com apenas 6 mil guerreiros, os portugueses venceram os 30 mil guerreiros de Castela na épica Batalha de Aljubarrota, em 1385, provavelmente a derrota mais humilhante da história dos espanhóis. E olha que não foram poucas derrotas que os espanhóis sofreram, viu? Com essa vitória e por ter salvo Portugal, Dom João de Aviso foi proclamado novo rei de Portugal, se tornando Dom João I, e seria a sua linhagem, a dinastia de Aviz, a responsável por tornar possível a expansão ultramarina dos lusitanos, mudando para sempre a história de Portugal e do mundo com o início da Era dos Grandes Descobrimentos, da qual os portugueses foram os pioneiros por terem desenvolvido novas tecnologias de navegação e terem a coragem de colocá-las em prática através dos oceanos. Com a dinastia de Aviz, Portugal se tornava um Estado moderno, com uma monarquia centralizada e apoiando com bastante interesse sua atividade comercial. Mas aí uma questão. Após a Revolução de Aviz, Portugal estava numa situação econômica relativamente ok, isso em comparado ao resto da Europa que estava todo enrolado. Então, por que se arriscar numa empreitada tão perigosa quanto essa das grandes navegações, indo de encontro ao desconhecido e ficando sujeito à morte certa de inúmeros portugueses? Bom, a resposta é até que simples. Foi para evitar futuras invasões de mouros e até mesmo de reinos espanhóis vizinhos. Para isso, Portugal precisava se fortalecer e adquirir riquezas. E um ótimo meio de adquirir riquezas naquela época seria descobrindo uma nova rota para estar adquirindo os produtos que vinham do Oriente, das Índias, e estavam muito valorizados na Europa, mas tinham seu comércio monopolizado principalmente pelas cidades italianas de Gênova e Veneza. Assim como chegar ao Oriente tanto por terra quanto pelo mar Mediterrâneo seria uma tarefa para lá de difícil em razão dos possíveis conflitos que poderiam ocorrer pelo caminho, o filho de Dom João I, infante Dom Henrique de Aviz, sugere o audacioso e muito perigoso plano de navegar pelos oceanos, tendo ficado responsável por criar uma lendária escola de navegação na cidade de Sagres, ao sul de Portugal, preparando os navegadores para o que viriam a enfrentar. Contudo, alguns historiadores contestam a existência de tal escola. Enfim. Neste contexto, o primeiro teste dos navegadores portugueses se iniciou em julho de 1415,
quando mais ou menos 200 navios e 20 mil homens se dirigiram à cidade de Ceuta, em Marrocos, no extremo norte da África, como vocês podem ver no pequeno mapa que eu coloquei aí na tela. Ceuta era uma cidade muito rica e estava em posição estratégica, pois era ponto de parada obrigatória de muitos comerciantes que passavam pelo mar Mediterrâneo. E naquela época, Ceuta era dominada pelos muçulmanos. A tomada dessa cidade inaugurou o Império Português e foi crucial para a continuação das navegações, pois garantiu muitos recursos para financiar as novas expedições e a dominação de novos territórios, tais como a Ilha da Madeira em 1420 e do arquipélago dos Açores em 1428. Seguindo essa lógica, os portugueses viajaram pela costa africana, estabelecendo relações comerciais e construindo muitas fortificações e monumentos. Um ponto que merece destaque é a conquista do temido Cabo Bojador, um local em que todos que por ali tentavam passar simplesmente desapareciam, não deixava o menor rastro para contar a história. O local era repleto de ondas gigantes, fortíssimas, que jogavam os navios para os penhascos e destruíam tudo. Era considerado o fim do mundo conhecido pelos europeus até aquele momento. Como vocês podem ver nessa imagem, os europeus realmente achavam que chegando ali o mundo acabava e eles caíam num penhasco gigante. Até que em 1434, um grande navegador chamado Gil Yanes conseguiu contornar o Cabo Bojador, dando prosseguimento às expedições e mostrando ao mundo que ainda existia muita coisa ao sul do Oceano Atlântico. É importante ressaltar que enfrentar o Oceano Atlântico foi considerado um desafio enorme. Isso porque tal oceano tinha geografia totalmente desconhecida e padrões de ventos e correntes nunca vistas antes pelos portugueses ou por qualquer outro navegador. Assim, as viagens ficavam cada vez mais longas e chegavam a durar meses. E o mérito dos portugueses foi ter entendido como funcionava esse oceano, descobrindo formas de contornar as adversidades, se adaptando melhor a cada situação, como, por exemplo, no início criaram as caravelas, que eram navios menores, porém com a navegabilidade excelente. Depois vieram as naus, que embora fossem mais lentos, levavam muito mais carga e tinham muito mais poder de fogo e foram essenciais para a conquista do Oceano Índico. Vou falar disso mais para frente. O desenvolvimento marítimo dos portugueses serviu de base a todos os outros países que depois resolveram se lançar aos oceanos também. Eles desenvolveram ainda a navegação astronômica, baseada na posição das estrelas. Bom, mas ainda mais importante que a conquista do Cabo Bojador foi a conquista do Cabo das Tormentas, que ficava no extremo sul da África, que era ainda mais mortal e perigoso que o Cabo Bojador. E quem conseguiu conquistá-lo foi Bartolomeu Dias, que o superou no ano de 1488, rebatizando o local de Cabo da Boa Esperança. Assim, os portugueses descobriram quase um século depois de iniciarem as navegações um jeito de chegarem nas Índias Orientais, agora navegando pelo Oceano Índico. Mas chegar à Índia seria uma tarefa consumada apenas 10 anos depois por Vasco da Gama. Isso porque o Oceano Índico era muito mais difícil de ser navegado do que o Oceano Atlântico. Nesse momento foi necessário o desenvolvimento daqueles navios que eu já citei, as naus, que eram muito fortes e resistentes e só eles conseguiam passar por ali. E por isso gastaram-se mais 10 anos para efetivamente os portugueses chegarem às Índias. Assim, no ano de 1498, Vasco da Gama chega na cidade de Calicut e finalmente alcança o objetivo inicial dos portugueses, conseguindo adquirir ali na cidade inúmeras especiarias que eles tanto procuravam, que para a gente não passa de tempero, pimenta e essas coisas. E compraram por preços muito baixos e começaram a revender por preços muito altos na Europa, superando finalmente Gênova e Veneza, cidades italianas que realmente dominavam esse comércio de especiarias, porque elas já chegavam na Europa, mas antes passando por terra. Agora Portugal tinha uma nova rota que só eles dominavam e por isso conseguiram vender muito na Europa. Compravam barato, vendiam caro, tinham um excelente lucro, por isso se tornaram uma das nações mais ricas do século XVI. Bom, mas voltando um pouquinho, tem um detalhe que é muito importante vocês saberem. Ainda do ano de 1492, antes de Portugal realmente chegar às Índias, um certo italiano se dirigiu ao rei de Portugal e disse para ele que sabia um caminho muito mais fácil e rápido para chegar às Índias e podia ir até lá em nome de Portugal por uma bela recompensa. Após ter sua expedição veementemente negada pelo rei de Portugal, esse mesmo italiano foi até o reino da Espanha, que agora já era Espanha mesmo, porque desde 1469 ela se unificou com os reinos de Aragão, Castela e Leão. Os espanhóis decidiram acreditar na história desse italiano e pouco mais de um mês depois esse cara chega na América, dizendo estar nas Índias Ocidentais. Esse italiano se chamava Cristóvão Colombo. Espanha agora entrava de cabeça na era dos grandes descobrimentos. Nessa imagem, vocês podem ver a rota que foi feita por Colombo saindo da Espanha e chegando na América Central, mais precisamente na ilha de Guanahani,
rebatizada de São Salvador, atualmente Bahamas. E esse fato repercute na história do Brasil, porque é nesse momento que nasce uma rivalidade ainda mais forte entre Espanha e Portugal, que agora brigariam por quais territórios poderiam ser explorados por cada nação. Então, surge a necessidade de criação de um pacto para evitar os conflitos. Daí nasceria o Tratado de Tordesilhas, o famoso Tratado de Tordesilhas. Por esse tratado, seriam contadas 100 léguas a partir das ilhas de Cabo Verde, que eram território de Portugal, e traçado um meridiano, de polo a polo, dividindo quais terras poderiam ser exploradas por Portugal e quais terras poderiam ser exploradas pela Espanha, como vocês podem observar nessas imagens aqui. Mas daí você me pergunta, se eram só 100 léguas, por que o Brasil está incluso na parte que pertence a Portugal? Então, é aí que entra a esperteza do rei português Dom João II, que ele já tinha conhecimento da existência de terras mais ao oeste do Atlântico. Então, ele foi aconselhado pelo cosmógrafo Duarte Pacheco Pereira a exigir que o meridiano fosse traçado a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, alegando que 100 léguas era muito pouco. Assim, acabou que o tratado foi definitivamente assinado no ano de 1494. Agora, um fato interessante: pouco tempo depois da assinatura do tratado, a coroa financiou uma expedição que permaneceu sigilosa durante muitos anos, em razão das disputas que havia com a Espanha pelas terras da América do Sul. Nessa expedição, o próprio Duarte Pacheco ele foi designado pelo rei a ir até as terras que seriam de Portugal pelo Tratado de Tordesilhas, tendo ele sua frota chegado aos estados que atualmente correspondem a Amazonas e Maranhão, ou seja, a primeira vez que portugueses estiveram no Brasil foi em 1998. Mas essa não é considerada a data oficial de descobrimento do Brasil, porque, como eu disse, era uma missão sigilosa e assim permaneceu durante muitos anos. Dessa forma, a data oficial do descobrimento do Brasil é o dia 22 de abril de 1500. Sob o comando de Pedro Álvares Cabral, sua frota chegou de passagem ao Brasil, na cidade de Porto Seguro, na Bahia, tendo sido avistado pelos seus tripulantes naquele dia, o Monte Pascoal. E no dia seguinte, os portugueses desembarcaram e realizaram o primeiro contato com os nativos do Brasil, que foram pacíficos, sendo o encontro marcado pela troca mútua de presentes, tendo os portugueses dados aos índios machados, facas, espelhos, correntes e coisas assim que para os índios era uma tecnologia de outro mundo. Mas, como eu já disse, o objetivo principal da expedição de Cabral era chegar às Índias para buscar mais especiarias que eram comercializadas por Portugal e que eram o real objetivo do Império naquele momento. Então, após alguns dias no Brasil, os portugueses já se lançaram novamente ao mar em destino às Índias. Nessa imagem, vocês podem ver qual foi a rota de Cabral, tanto de ida quanto de volta. Contudo, antes de seguir em viagem, foi realizada a primeira missa em solo do Brasil, na data de 26 de abril de 1500, que marca o início da propagação do cristianismo no Brasil, também era um dos objetivos dos descobridores, pois na visão de Portugal e da Igreja Católica, os interesses econômicos e a propagação da fé caminhavam lado a lado. Nesse momento, a notícia do descobrimento oficial do Brasil foi encaminhada ao Reino de Portugal, por meio da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, na qual ele relatava suas impressões da terra recém-achada, chamando-a de Ilha de Vera Cruz, o primeiro nome que os portugueses deram ao Brasil dos muitos que viriam. Quando descobriram que não se tratava apenas de uma ilha, passou a se chamar Terra de Vera Cruz, depois foi chamado de Terra dos Papagaios e 300 outros nomes que já teve. Assim, já no ano de 1501, a coroa portuguesa decretou o monopólio da extração do pau-brasil, que era encontrado na Mata Atlântica e só poderia ser retirado pelas pessoas autorizadas mediante o pagamento de tributo à coroa. Então, desse período até 1532, ele é conhecido como período pré-colonial, porque até esse momento não havia nenhuma diligência de Portugal a fim de povoar o Brasil, pois até então apenas se preocupavam com a extração do pau-brasil, do qual era possível extrair um corante vermelho muito bonito, que era muito valorizado nas tinturarias europeias. A colonização de verdade só teria início pelas mãos do rei Dom João III, que já não teria mais tantos lucros ali com o comércio de especiarias e ao mesmo tempo estaria observando os grandes lucros que os espanhóis estavam tendo com as suas colônias. Mas esse é assunto da próxima aula. Agora, umas informações adicionais. Apesar dos navios portugueses serem o que tinha de melhor na época no quesito tecnologia de navegação, para alguém entrar num negócio daquele, a pessoa devia ser louca, deveria ter perdido o amor na vida faz tempo. Cerca de 40% dos tripulantes morriam antes de chegar aos seus destinos, devido à falta de alimento, que sempre estragava muito rapidamente, a falta de água potável, ataques piratas e naufrágios, principalmente por doenças que surgiam em razão da falta de higiene e das condições precárias
precárias dos navios, que eram muito úmidos e infestados de insetos e ratos, sendo que a doença que mais atrapalhava a vida dos marinheiros era o escorbuto, causado pela ausência de vitamina C na dieta. Em média, a cada 3 navios que zarpavam de Portugal, pelo menos um afundava. Sobre esses perrengues, existe um poema muito famoso de Fernando Pessoa que geralmente é cobrado em prova. Ele já caiu em muitas questões, então eu vou deixar no final para vocês darem uma olhada. Além disso, Cabral chegou com uma frota no Brasil de cerca de 13 navios, 1.500 tripulantes, dos quais apenas 500 retornaram para Portugal ao final da expedição. Em resumo, em razão das baixas tecnologias de navegação da época, que já eram muitas, se fosse ver, e todos os perigos enfrentados, as expedições marítimas eram empreendimentos muito caros e muito arriscados, mas que se justificavam pela busca da consolidação do capitalismo comercial. E aqueles que conseguissem controlar as rotas marítimas de comércio garantiriam também a hegemonia econômica de seu país, o que Portugal conseguiu fazer por um certo tempo da história. Muito bem, pessoal, espero que tenham compreendido bem o assunto de hoje. A aula com certeza ficou bem mais longa do que a anterior, e isso vai contra o que eu estava pregando, né, de fazer aulas mais concisas, só que era porque a gente teve que ver dois temas muito importantes que não dá para trabalhar separadamente, que é o processo de formação de Portugal e a expansão marítima. Então, por isso que ficou mais longa, mas daqui para frente eu vou tentar ser o mais conciso possível. Existem muitos outros fatos interessantes na história de Portugal, como a colonização da Angola e de outras ilhas e de outros territórios. Nós vamos parar por aqui mesmo e fica como menção honrosa, para se alguém tiver interesse, poder ir atrás e dar uma olhada. Bom, é isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula. Ó, Mar Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa.